Hoje é um dia muito especial, né, para nós como brasileiros, né? Estamos aí participando de uma eleição de presidente da República, então é um momento muito especial. Não sei aqui quantos já votaram, mas devemos todos exercer esse direito nesse dia. E é um momento também de oração, né? A Bíblia, eu quero ler aqui um texto de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos, a partir do versículo 1. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então é o dever que nós devemos ter de orar pelas nossas autoridades, para que possamos viver num país em paz, em tranquilidade, em prosperidade, e orar também, principalmente pela igreja nesse país, né? Porque se nós queremos alguma mudança, não devemos esperar isso dos políticos, mas devemos esperar isso da igreja, do Evangelho de Jesus Cristo. E precisamos orar a esse favor, né, nesse sentido, né, pedindo que Deus dê direção àqueles que serão eleitos, para que governem, né, com sabedoria, com temor e tremor diante de Deus, e pedindo que Deus também opere na vida da igreja do Senhor, para que a igreja não seja uma igreja alinhada com este ou com aquele tipo de governo, mas seja uma igreja profética, uma igreja que exija justiça, pratique justiça, uma igreja que realmente provoque mudanças na vida de uma nação. Nessa semana nós estamos nos lembrando da reforma protestante do século XVII, século XVI, que mudou a história do mundo, politicamente, né, das nações, por aquele grande movimento espiritual, e que provocou mudanças, né, tremendas na história da humanidade. E nós somos frutos dessa reforma. Então precisamos orar para que Deus realmente conduza a sua nação, conduza a sua igreja nessa nação, levante uma igreja comprometida com a verdade do Evangelho, uma igreja que não se deixe vender ou se deixe comprar, né, por qualquer coisas prometidas, mas uma igreja que seja profética, intercessora, sacerdotal no meio dessa nação. Por isso nós vamos orar agora. Eu convido você a se colocar de pé. Vamos fazer um clamor pela nossa nação, por essas eleições, para que haja paz no nosso país, que haja tranquilidade, que Deus conduza com todos aqueles que estão envolvidos nesses processos, tanto aqueles que estão votando como aqueles que serão votados, para que a vontade do Senhor sempre prevaleça, e orar para que a igreja do Senhor também faça diferença nessa nação. Vamos fazer um clamor, vamos declarar a nossa confiança no Senhor, e vamos orar, e você vai orar aí, você vai clamar, segundo Deus colocar no seu coração. Vamos clamar por esta nação. Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, nós confiamos em Ti. Ó Senhor, confiamos em Ti, ó Pai, na Tua soberania, Pai, na Tua grandeza, na Tua majestade, ó Pai. Queremos, ó Deus, clamar agora a favor da nossa nação, ó Pai, clamar a favor dessas eleições, ó Pai, que estão acontecendo nesse momento, nesse país, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu conheces toda a situação, ó Pai. Ó Deus, que o Teu propósito prevaleça.
livra-nos, ó Pai, de todo totalitarismo, Senhor, de toda ditadura, Senhor, ó Deus, de todas as coisas que não contribuem para a liberdade de culto. Ó Deus, em nome de Jesus, opera, Senhor, faça a tua obra, Senhor, faça a diferença nessa nação, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja mudança, Senhor. Ó Deus, que haja verdadeiro compromisso com o Senhor e com a tua palavra, Senhor. Ó Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Tu és o Deus soberano sobre todas as nações da terra, Pai. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ó Pai. Ó Deus, por isso, nesse momento, nós estamos aqui, ó Pai, clamando a Ti por esta nação, pelo Brasil, Senhor, pedindo, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia desta nação, Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, esse dia, as eleições que estão acontecendo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor dirija tudo, ó Deus, que haja paz nesse país, que haja tranquilidade, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, continue nos mantendo, ó Pai, com liberdade, Senhor, para cultuar o Senhor. Que possamos, ó Deus, continuar livres, ó Pai, para proclamar o Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, opera com Teu poder nesse dia, Senhor. Ó Deus, e nós clamamos a favor de todos os governantes, como diz a Tua palavra, para que possamos, ó Pai, ter um país tranquilo, uma vida tranquila, dirigida pelo Senhor, ó Pai. Também clamamos, ó Deus, que o Senhor renove a Tua igreja nesse país, ó Pai. Levante uma igreja comprometida com a Tua verdade, Senhor, para que essa igreja seja a voz profética nessa nação, que essa igreja possa, ó Deus, realmente cobrar dos governantes, ó Pai, justiça social, possa, ó Pai, cobrar, ó Deus, seriedade, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos conduza, ó Pai, em tudo isso que está acontecendo, ó Pai, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado, e que nós possamos, ó Pai, realmente entender a Tua vontade, e assim, ó Deus, caminhar com determinação, com fé e com esperança, olhando para o Senhor, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por este momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Abra sua Bíblia, mais uma vez, em Romanos, capítulo 1. Versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Como eu já disse, nós estamos hoje nos lembrando da reforma que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, teve o seu início, E a reforma foi um movimento religioso que mudou a história não só da igreja, mas mudou a história da humanidade. E os reflexos da reforma estão aí, presentes no nosso país, presentes no mundo, e os valores da reforma ainda continuam válidos nos nossos dias. E eu quero aqui, de uma maneira bem rápida, só recordar, eu sei que os irmãos já se lembram disso e sabem disso, mas apenas recordar aqueles valores, aqueles 5 valores, aqueles 5 somentes da reforma, para que nós possamos ser gratos a Deus e lembrar que esses valores precisam fazer parte da nossa vida. Não apenas lembrá-los como algo que aconteceu há 497 anos atrás, mas algo que precisa ser incorporado na nossa vivência hoje. Se nós queremos ver realmente mudanças na nossa vida, na vida da igreja, na vida da nação,
porque foram estas verdades que provocaram estas mudanças. A igreja se desviou do seu caminho, a igreja cristã afastou-se da verdade bíblica, e foi a reforma que levou novamente a igreja de volta à Bíblia Sagrada como a única regra de fé e prática, como a autoridade suprema, tanto na vida da igreja como na vida de cada um. Isso foi uma revolução, foi algo extraordinário e que, com o passar do tempo, vai também se apagando. Muitas pessoas vão se esquecendo, não se fala na reforma, a data passa quase que despercebida, mas nós precisamos, na medida do possível, estar sempre recordando para que essas verdades permaneçam vivas na nossa vida, na vida da igreja, e que realmente sejam incorporadas no nosso dia a dia. E vamos aqui então lembrá-los deles. O primeiro deles é somente a Escritura, somente a palavra de Deus é autoridade sobre a vida da igreja. Não são homens, não são palavras de homens, não são os governantes, não são os reis, não são os concílios, mas é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, é poderosa. Nela está a verdade do Senhor. Isso foi uma redescoberta extraordinária, porque a Bíblia estava esquecida. As pessoas haviam parado de ler a Bíblia, não podiam ler. Elas estavam restritas aos estudiosos e ela não chegava à mão do povo, até que a reforma trouxe a Bíblia para a mão do povo, na língua do povo, e o povo pôde ler as verdades do Evangelho, ler as verdades bíblicas que transformaram muitas vidas e muitas nações. Então só a Escritura é que deve governar a nossa vida. Somente os valores bíblicos é que devem governar a nossa vida. A nossa consciência, como disse Lutero, deve estar cativa somente à palavra de Deus. Infelizmente, a Bíblia está sendo esquecida hoje, de novo, mesmo no meio evangélico, chamado protestante. A Bíblia tem sido deixada de lado, o estudo da Bíblia tem sido desprezado, tem se trocado o estudo da Bíblia por outras coisas, por outros valores. Às vezes você vê cultos onde a Bíblia não é lida, onde às vezes é lido apenas um versículo para, através daquilo ali, se criar talvez um sermão, uma coisa que não vem do Senhor. Não há essa disposição para a leitura bíblica. Na nossa vida pessoal, quanto nós temos desprezado a leitura da palavra. E a palavra de Deus é que nos purifica, é a palavra de Deus que nos edifica, que nos alimenta espiritualmente. Precisamos voltar à Escritura, voltar a só a Escritura, para que ela continue alimentando a nossa vida, a vida da igreja, que a igreja seja corajosa na defesa da palavra, porque apesar de hoje nós temos a Bíblia impressa, e você tem Bíblia aí para tudo quanto é tipo de coisa, Até Bíblia de prosperidade você tem, se você quiser comprar, Tudo, até para coisa absurda como isso. Mas quantos de nós estamos lendo a Bíblia? Quantos de nós estamos seguindo seus princípios? Quantos de nós temos amor e carinho por essa palavra? Ela precisa voltar à nossa vida. Só a Escritura. E a palavra de Deus precisa ser pregada. E você precisa estar no lugar onde ela é pregada com fidelidade, anunciada os seus ensinamentos. Quantos têm desprezado isso? Não têm estudado. Você vê nas igrejas o desaparecimento das escolas dominicais, o desinteresse pelo estudo da palavra. Ela precisa ser resgatada na vida da igreja, meus irmãos. Começar por mim, por você, por nós. Nós precisamos novamente colocar a Bíblia no lugar que ela merece. Não pelo livro em si, não como uma adoração, mas como
aquilo que nos guia, nos orienta, como palavra vinda de Deus. É como se o próprio Deus falasse conosco. A gente lê, às vezes a gente fica querendo ouvir uma voz, né, que vem aos nossos ouvidos, mas através da leitura, Deus está falando ao nosso coração. Deus está falando verdadeiramente ao nosso coração. Vamos entender isso e valorizar e ouvir Deus falando na palavra aos nossos corações. Precisa ser resgatado. 497 anos depois, está precisando voltar a realmente ser parte da nossa vida. O outro somente é o somente Cristo. Somente Cristo é o fundamento da nossa fé, da nossa vida. Somente Cristo é a esperança que nós temos para a eternidade. Nós não podemos ter outra base para a nossa fé a não ser Jesus Cristo. E nada mais. Nada mais precisa ser acrescentado à pessoa de Jesus. Ele é o próprio Deus que se fez carne. Ele é a revelação máxima de Deus. Nele reside toda a plenitude da divindade. E essa divindade se tornou um de nós, para que nós pudéssemos realmente ser resgatados do pecado. Então nós não temos que ter cerimônias, nós não temos que ter mais nada, não temos que ter outros intermediários. Aqui no texto que nós lemos lá, de Timóteo, diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não temos que ter intermediários, uma infinidade de santos colocados aí entre nós e Deus. Só Jesus Cristo é o nosso mediador. Só Ele é aquele que resgata o homem do pecado. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio de se chegar à salvação a não ser através de Jesus Cristo. Não é religião, nós temos religião demais no mundo, mas nenhuma delas resolve o nosso problema, porque só Jesus Cristo nos conduz verdadeiramente à vida eterna. Só Jesus Cristo muda a história de uma pessoa. Só Jesus é suficiente. Nada mais precisa ser acrescentado àquilo que a Bíblia revela a respeito de Jesus Cristo. Se nós queremos saber mais sobre Jesus, estude mais a palavra, busque mais a orientação do Espírito Santo na palavra, para que realmente a pessoa de Jesus Cristo se torne fundamental na sua vida. Que você não seja incapaz de viver se Jesus Cristo não estiver com você. Só Jesus é que ama você de uma maneira tão extraordinária, que foi capaz de morrer por você numa cruz. Sendo você quem você é. Ele foi capaz de amar você com um amor eterno. Entregar a vida dele para que o seu pecado fosse perdoado. Só Ele. Só Ele. Mais nada. Só Ele é suficiente. Só Ele deve ser adorado. Só Jesus. Só Cristo. Somente Jesus é a razão da nossa existência. Um terceiro somente é a graça. Somente a graça. Somente a graça de Deus nos salva. Nós não somos salvos porque nós somos bons. Nós não somos salvos porque temos fé, uma fé própria. Nós não somos salvos porque somos bons cidadãos. Nós não somos salvos por nada a não ser pela graça de Deus. Porque Deus, no seu amor infinito e incompreensível, resolveu nos amar e nos salvar e nos resgatar. Independente de qualquer coisa que pudéssemos fazer, que possamos fazer, a graça de Deus é suficiente para nos resgatar. A Bíblia diz que estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos.
diz a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. E que coisa precisa ser resgatada hoje também, assim como a centralidade de Cristo precisa ser resgatada na vida da igreja, na vida de cada crente, porque nós vemos cultos girando em torno de tantas coisas e Jesus Cristo deixar de lado. Também a graça de Deus precisa ser resgatada, porque foi a noção da graça, o resgate dessa doutrina e dessa verdade, que trouxe libertação, porque quando não há graça, irmãos, as pessoas são escravas de Satanás, são escravas de si mesmos, são escravas de homens, que colocam sobre as pessoas peso, exigências, dogmas, que não são bíblicos, e exigem que as pessoas vivam sob uma opressão. Quando a graça liberta, quando a graça de Deus vem e nos torna livres em Jesus Cristo. Por isso, só a graça, só essa verdade tão antiga precisa ser resgatada. Vemos tantos irmãos, tantas pessoas escravizadas a tantas coisas, vivendo uma vida cristã sem alegria, sem liberdade, presos a tantas coisas, quando poderiam estar vivendo a plena libertação da graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E esse é o outro, somente a fé, somente a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé que é dom de Deus. Não uma fé que eu tenha, não uma fé que eu crio dentro de mim, porque eu sou incapaz de fazer isso, mas a fé que me é dada pelo Espírito de Deus, a fé que me leva realmente a adorar só Jesus, a fé que me leva a submeter a palavra de Deus. Somente a fé pode nos conduzir ao perdão, é crer que Jesus Cristo é de fato o que Ele disse ser, é crer no sacrifício, que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para que Deus pudesse perdoar os meus pecados e para que eu pudesse ser reconciliado com Ele. Só a fé nos conduz a Deus. Não são penitências, não são obras da carne, não são peregrinações, nada disso pode nos conduzir a Deus, a não ser essa fé viva, que é dom de Deus, pode nos conduzir a uma libertação completa, pode resgatar realmente a nossa alma e nos fazer filhos de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E o quinto, somente, é que a glória deve ser dada somente a Deus. Só Deus deve ser adorado. Mas nada, nem homem, nem a natureza, nem o universo, nem as coisas criadas, só Deus. Irmãos, esse é um resgate extraordinário. Porque quando nós não temos Deus, não adoramos somente a Deus, nós nos rebaixamos na nossa condição de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E somos capazes de adorar imagens. Somos capazes de adorar seres muito menores do que nós. Como se você vê gente adorando a natureza, adorando coisas inanimadas. Essa semana, por exemplo, a Tribuna de Minas trouxe uma reportagem dizendo que a primeira igreja no Brasil dedicada a São João Paulo II está em Juiz de Fora, no bairro Nova Era. Primeira igreja, uma estátua desse tamanho daquele Papa. E depois que morreu, agora tem prerrogativas divinas. É capaz de ser onisciente, ouvir a oração de todas as pessoas ao mesmo tempo, em todos os lugares. É onipotente para realizar milagres. É onipresente. E as pessoas escravizadas não estão dando honra somente a Deus. Constroem um templo,
coloca ali uma imagem, são dedicadas. Isso é escravidão. Isso é escravidão. Porque somente Deus deve ser adorado. Aquela imagem foi feita por mãos humanas, ou seja, ela é menor do que quem a fez. Mas Deus nos criou, Ele nos fez, Ele está acima de nós. E qualquer outro objeto de adoração que nós tenhamos é muito menor do que nós, porque somente o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, capaz de se relacionar com Deus vivo. Por isso, um dos somente da reforma é esse: somente a Deus seja dada toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Irmãos, são verdades tremendas, são verdades grandiosas, que precisam ser resgatadas, que precisam ser vividas por nós como igreja. Estamos vivendo em torno de tantas coisas, querendo fazer tantas coisas, quando muitas vezes estamos perdendo a essência da nossa fé, perdendo a essência daquilo que nós precisamos crer e que produz verdadeiramente mudanças tremendas e poderosas. Pense nisso nessa manhã. Durante essa semana você se lembre dessas verdades tão extraordinárias. Agradeça a Deus, porque elas foram resgatadas e hoje elas fazem parte da igreja do Senhor, a igreja reformada, a igreja transformada pelo poder de Deus. Que você seja parte dessa igreja, que você seja essa igreja, com estes valores na sua vida, e as coisas serão muito diferentes. Essa semana me chegou nas mãos um livro emprestado pela Marisa, Sou Eu, Calvino. É um livro escrito pelo reverendo Elben César, ali de Viçosa, da revista Ultimato, Conversas com o Reformador. É um livro muito interessante, é o segundo livro que o reverendo Elben lança. Primeiro ele lançou com Lutero e agora com Calvino. Ele faz perguntas e as respostas são os escritos, né, desses reformadores, são comentários bíblicos que eles fizeram, e você aqui tem uma leitura muito agradável que te faz recordar desses valores, faz você entender o pensamento desses homens e aquilo que eles fizeram para resgatar esses valores e essas verdades tão tremendas e poderosas. Se você puder, né, entre no site da Ultimato, né, você pode adquiri-lo e tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande para a sua vida. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Nesses dias nós sejamos gratos a Deus, né, porque somos uma igreja reformada que procura andar nessas verdades e que elas precisam ser ainda resgatadas, porque muitas vezes temos nos esquecido delas e andado por outros caminhos, mas que elas precisam voltar a ser o centro realmente da vida da igreja do Senhor. Aí sim, certamente, uma igreja assim vai provocar mudanças poderosas na vida de um país, como já fez durante a história. Que Deus nos abençoe. Amém. Alguém nos visitando nessa manhã?